O Titã Martelo de Guerra é conhecido por ter um dos designs mais brilhantes da obra. Com seus 15 metros, ele é indicado com a habilidade de usar um endurecimento estrutural. Isso quer dizer que o endurecimento estrutural é um dos tipos de endurecimento que existem, e o do Titã Martelo de Guerra é capaz de erguer estruturas enormes, modificar próprias partes do seu corpo e criar ferramentas para entrar em combate, potencializando assim a sua força e a sua área de alcance. As verdadeiras torres em formato de espinho que o Titã Martelo de Guerra pode invocar do nada são feitas de endurecimento de titã, e elas podem erguer para o alto tanto os inimigos quanto grandes quantidades de peso. A habilidade secundária dele é o controle remoto, onde usando esse mesmo endurecimento é possível controlar o titã remotamente sem a necessidade de ficar exatamente na nuca. Esse titã possui 15 metros. E até o ano de 854, ele foi propriedade da família Tybur e passou por ela durante muitas gerações. Eles foram os protetores desse titã, sendo que ele era passado de 13 em 13 anos entre os membros dessa família, que pelo que a gente viu, comumente eles têm muitos filhos. Desde os tempos antigos, os Tybur são a única família nobre que restou. Afinal, antigamente cada família nobre tinha um titã, mas isso foi há muitas eras atrás, na época da construção das muralhas. Nenhuma dessas famílias sobreviveu. A única que manteve o seu legado por anos a fio foram os Tybur, ainda como nobres. Mas acontece que no ano de 854, eles foram atacados de surpresa. Eles foram atacados por Eren Yeager, e o fator surpresa foi decisivo nessa batalha. Daqui a pouco, a gente vai ver todos os detalhes dessa operação que abalou o psicológico das pessoas. Mas antes disso, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Esse aqui é o meu Titã Martelo de Guerra. Eu vou falar um pouco desse Titã, mas antes deixa eu falar pra vocês desse action figure aqui. Ele é da Kazi Store e eu recebi ele como um presente aqui no canal. Quero agradecer também a loja e falar pra vocês passarem lá porque tem desconto pra você que tá vendo esse vídeo. O desconto é Kokoro5. Como você pode ver, o action figure é perfeito. E ele tá muito mais barato do que qualquer outra loja. Então vale a pena dar uma conferida lá. Eu vou deixar o link na descrição e também aqui no card. Quando o Eren decidiu atacar, Willy Tybur, o irmão de Lara Tybur, a portadora do Martelo de Guerra, estava fazendo um discurso. Nesse discurso, ele contava as histórias de Marley, como as pessoas foram parar dentro da Ilha Paradis, e também que eles estavam prontos para atacar a ilha e tomar o seu poder. Um próprio Eldiano tramando contra o seu povo. Assistindo às palavras de Willy Tybur estavam vários líderes mundiais, pessoas extremamente importantes. E Eren apareceu no meio de tudo, fazendo as casas se tornarem escombros e esmagando tudo que estava pela sua frente. Eren invadiu esse lugar, devorando Willy Tybur. O próprio Eren acreditava que Willy Tybur era o portador do Titã Martelo de Guerra, e ele estava ali unicamente para absorver o seu poder. Acontece que a verdadeira portadora do Titã estava ali, assistindo tudo. Lara Tybur viu o seu irmão sendo devorado. E se a gente fizer uma rápida retrospectiva nos usuários de Titã e nas transformações, a gente vai ver que toda vez que um personagem está com medo, ou de alguma forma ele não quer lutar, ou não quer viver, sua transformação fica comprometida. A gente viu isso algumas vezes, mas eu vou dar dois rápidos exemplos. O primeiro exemplo é o próprio Eren, que não conseguia se transformar em Titã durante um período. Por mais que ele tentasse e se mordesse, ele não conseguia se transformar em Titã. Outro exemplo é o Reiner. Quando ele desistiu da sua própria vida, ele não conseguiu se transformar direito, e a sua transformação veio com uma forma totalmente estranha e diferente. Dessa forma, para se transformar em Titã, é quase um requisito obrigatório que você tenha vontade de lutar. Se você não tiver vontade de lutar, dificilmente você vai conseguir ganhar a sua forma titânica e conseguir usar os seus poderes. Isso também quer dizer que o psicológico do portador de Titã impacta em como ele vai lutar. E Lara Tybur estava totalmente impactada. Galera, eu vou ser bem sincero para vocês. O Eren, só com o Titã de ataque, não tinha chance nenhuma contra esse Titã. Aconteceu algo que foi muito benéfico para o Eren. Afinal, Lara Tybur tinha duas possibilidades de reação. A primeira era ver o Eren atacando tudo, se enfurecer, se transformar e atacá-lo de volta com todas as suas forças usando o poder do ódio para atacá-lo. E assim, ela teria derrotado ele mesmo antes de Mikasa chegar. Mas existe uma segunda opção, e foi essa opção que Lara Tybur escolheu. Na segunda opção, ela se entristeceu.
Ela ficou chocada, ela quase ficou paralisada ao ver tudo o que estava acontecendo. O Eren chegou realmente tocando o terror e isso abalou o coração dela. A gente pode ver que até ela demorou demais para se transformar. E quando ela finalmente se transformou, ela se escondeu no cristal. A realidade é que Lara Tybor estava apavorada. O Titã Fundador, o mais poderoso de todos os titãs, estava diante dela. Ela pode ter imaginado que ele já tinha conseguido o sangue real e o controle do Fundador. Por isso ele estava atacando. E esse era um gigantesco perigo. Lara Tybor ficou na defensiva. Ela ficou com muito medo do que pudesse acontecer. Além, é claro, de estar abalada com o que aconteceu com seu irmão. E graças a isso, sua batalha foi feia. Enquanto ela lutou com o Eren, ela causou sérios danos nele. Mas dá pra ver que ela estava abalada, ela não controlou o seu poder de titã direito. Ela teve várias oportunidades e brechas para atacar diretamente o Eren na cabeça. E ela poderia sim ter vencido nosso protagonista nesse dia. Acontece que devido a todas essas circunstâncias, o Eren continuou vivo. E isso foi o suficiente para dar tempo para a tropa de exploração chegar. Com a ajuda dos Ackermans, eles venceram completamente. Mesmo assim, Lara Tybor se protegeu no cristal. E se não fosse o endurecimento do Titã Mandíbula, ela não teria sido devorada. Galera, confere se vocês estão inscritos no canal com o sininho de notificações ativo, porque essa é a única forma de receber novos vídeos. E para ajudar a fortalecer o canal e indicar que você gosta de Attack on Titan, deixa um joinha nesse vídeo, seu like é muito importante. Depois de beber esse líquido espinhal, o Eren adaptou esse poder a ele mesmo. E agora, Eren é portador do Fundador, Titã de Ataque e Titã Martelo de Guerra. Na sequência, quando eles voltaram para a Ilha Paradias, o Eren soltou uma informação muito interessante. Ele disse que nenhuma prisão poderia prendê-lo, afinal, ele poderia sair facilmente dali usando o poder do Titã Martelo de Guerra. Ele falou isso para Hanji, e ele quis devorar esse titã porque ele já sabia como ele era poderoso e poderia ser útil nas batalhas futuras. E sinceramente, galera, se eu pudesse mudar alguma coisa em Attack on Titan, eu com certeza mudaria essa luta. Eu colocaria ela durando muito mais tempo, e o Titã fazendo muito mais coisas do que somente ele fez. Infelizmente, foi uma luta muito rápida para um Titã tão da hora. Seu visual, seus poderes e suas habilidades são grandes demais para terem sido deixadas só para algumas curtas cenas. E sua aparência nem sequer ao menos foi usada pelo Eren. Dessa forma, mesmo sendo um dos titãs mais interessantes, ele foi pouco explorado. Uma curiosidade interessante sobre esse titã é que o seu endurecimento e a capacidade de moldar ferramentas com ele deve ser usada com moderação. Afinal, se ela for usada de forma constante, ela pode acabar com a estamina do usuário, deixando ele completamente cansado e enfraquecido, fazendo assim ele perder suas capacidades de batalha. Logo, o poder dele é muito grande sim, mas ele necessita de alguém que saiba usá-lo. Diferente da maioria dos titãs, esse titã necessita de um usuário extremamente habilidoso para extrair o máximo das suas capacidades e as propriedades do seu poder. Já o Titã Mandíbula, que foi capaz de quebrar o cristal onde estava Lara Tybor, tem um tipo de endurecimento muito mais forte que o próprio cristal. Se a gente se lembrar da Titã Fêmea e do endurecimento de Annie, vamos ver que eles tentaram de tudo, mas nada foi duro o suficiente para romper o seu cristal. Da mesma forma, é o mesmo cristal onde Lara Tybor se prendeu. As garras do Titã Mandíbula foram duras o suficiente para rompê-lo. E graças a isso, existe um nível de diferenciação entre eles. Aqui no canal eu fiz um vídeo teorizando os diferentes tipos de endurecimento. E eu vou deixar ele aqui no card para você ver na sequência, mostrando como funciona cada um dos tipos de endurecimento e qual é mais forte que o outro. Afinal, essa diferenciação realmente existe, ela só não foi catalogada ainda. E se você quer ver o poder de cada um dos 9 titãs, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima!